Bom dia, bom dia, bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Segundona, nossa segunda live hoje também, né? Olha só que coincidência, hoje é segunda e é a nossa segunda live. Fabão sendo Fabão, né? Bom dia, Nuclear. Quem é Nuclear? E JVPG04. Bom dia. Bom dia, Júlia Ribeiro. Bom dia, JVP04. Saudades também, apesar de não saber quem é. Joyce, bom dia. Breno, bom dia também. Matheus, Olavo, bom dia. Júlia, Pedro Vale, Gabi Venturinelli, bom dia aí, galerinha que tá entrando na nossa live. Gabriel Manicucci, bom dia. Grande Gabriel. Fanny Monteiro, não sei quem é. Bom dia também. E aí, galera? Todo mundo feliz? Todo mundo tranquilo? Bom dia, Guedes. Ah, é o Parreiro. Bom dia, Parreiro. Tudo bem? Ana, bom dia. Ribeiro Jove. Não sei quem é. Maria Antônia, bom dia também. E aí, galera? Lourdes, bom dia, Lourdes. Raíssa, bom dia. Amandinha Lemes, bom dia. Yara, nossa coordenadora, bom dia também. Ana de Lemes, não sei quem é. Bom dia pra você também. Júlia DLC, bom dia. Hector Henrique, uai Hector, o que você está fazendo na live do terceiro, rapaz? Bom dia para você também. Zaf, bom dia. Zaf DLFF, nossa, que nome complicado. Gente, quem é essas pessoas que colocam esses nomes diferentes no seu Instagram? VTR Santana, bom dia. Anak Dantas, bom dia. Duda Coelho, bom dia. Bom dia, galera. E aí vamos chegando para nós começarmos a nossa live de hoje, né? Nessa segunda-feira maravilhosa, segunda-feira linda. Bom dia, Duda Coelho. E aí, galera, tudo bem, né? Um beijão aí para todo mundo, o pessoal que está entrando na nossa live para participar, né? Nossa live de segunda-feira, 9 horas da manhã, né? Rafael Campos, Robert Barbosa, bom dia. João Paulo, bom dia também. A galerinha tá entrando aí para nós começarmos nossa live, né? E aí, jovem Robert, tô tranquilo. Luísa, bom dia também. A galerinha tá entrando, né? É isso aí, galera. Bom dia a todos aí. Um dia maravilhoso aí para vocês, tá? Saudades desse pessoal, saudades demais aí de estar junto com vocês aí no colégio, né? Matando a saudade um pouquinho, né? Aqui pelo Instagram, né, galera? Mas muito massa ter vocês aqui comigo. Vitória, bom dia. Fidelis, bom dia. Rafael Campos, bom dia também. Pois é, galera. Então, Fred Pérez, bom dia também, Fred. Fred Pérez é o Bertolino, né? Bom dia para vocês aí. Então, galera, vamos começar a nossa live de hoje, né? Então, primeiramente, vou fazer uma retomada aí do conteúdo anterior, né, que foi função do primeiro grau, e na aula de hoje eu quero resolver exercícios, tirar dúvidas de vocês, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas a respeito aí dos exercícios que eu marquei, né, marquei alguns exercícios aí para vocês, e se você tiver dúvida, você pode perguntar, né, da apostila, dos exercícios da apostila dos módulos. Marquei aqui para vocês fazerem dos módulos 9, 10, 11 e 12, se eu não me engano, 10, 11 e 12, né? Então, aí módulos 10, 11 e 12 da matemática 1 foi a tarefa que eu marquei para vocês, né? Então, se vocês fizeram aí, tiveram alguma dúvida, hoje nós vamos estar tirando essas dúvidas aí com vocês, tá? E se ninguém me perguntar nada, eu vou fazer alguns exercícios que eu escolhi aqui, tá bom? Então fica a critério de vocês. Se quiser perguntar alguma coisa, algum exercício, pode perguntar. Se quiser, aí já me perguntaram. O Pedro pediu a questão 11 da página 93. Beleza, aqui, Pedro, vou anotar aqui, tá?
Página 93, questão 11. Beleza, tá? Então, vamos começar. Vou fazer, então, a revisão da aula passada e a gente já começa com o exercício que o Pedro me pediu, tá? Se alguém tiver algum exercício, é só falar. Aí, galera, vai funcionar assim. Eu vou desligar os comentários agora para ficar melhor para o pessoal enxergar aí na tela, né? Aí, depois eu ligo os comentários de novo para saber se tem alguma dúvida, tá? Então, vou desativar os comentários agora para a gente fazer os exercícios. Do módulo 9 faz a 7, tá, Duda? Aí eu vou desativar os comentários, vou fazer o exercício, aí eu ativo de novo para saber se teve alguma dúvida, beleza? E vou fazendo os exercícios que vocês estão pedindo aí, tá? Então tá, vamos começar aqui, tá, gente? Eu vou virar a câmera aqui e desativar os comentários para a gente começar a nossa aula de hoje, tá? Beleza. Então, dá um zoom aqui para ficar um pouco melhor. Ainda esse tanto aqui tá bom. Então, gente, na aula anterior, nós estávamos estudando sobre função do primeiro grau, né? Ou função afim. Função polinomial do primeiro grau. Também conhecida como função afim. Né? Como é que é o jeitão da função polinomial do primeiro grau? Como é que a gente pode escrever essa função polinomial do primeiro grau? Uma função do tipo f de x igual a ax mais b, né? Ou se vocês preferirem, né, pode ser também y igual a ax mais b, é a mesma coisa, tá? F de x e y significa a mesma coisa na função. Os dois significam imagem, a imagem da função, né? Então, nessa função aqui, esse a e esse b são números, são constantes, tá? A variável aqui é o x e o f de x, ou então o x e o y. Esse a, nós tínhamos visto, né, o nome dele, ele é chamado de taxa de variação da função, né? E em geometria analítica ele tem um outro nome, ele também é chamado de coeficiente angular, tá? Então, é taxa de variação ou coeficiente angular. Esse B, ele é chamado de coeficiente linear. Coeficiente linear da função. Aí eu ensinei para vocês como é que... Opa, caiu aqui o celular. Desculpa, gente. Formal. Probleminha técnico aqui. Meu celular caiu aqui sem querer. Tá? Então... beleza. Então, gente, é o seguinte. Aí eu ensinei para vocês uma forma de você achar o A, né? O pessoal deve estar rindo de mim aí, né? Porque eu deixei o celular cair no meio da live. Mas acontece, né, gente? São problemas técnicos que acontecem só ao vivo. Então, para calcular o A, que é a taxa de variação, eu ensinei para vocês essa formulinha aqui, ó, que é muito importante, você ganha muito tempo, tá? Que é o ΔY dividido por ΔX. Aí o ΔY, variação de Y, y final menos y inicial, variação de y. E esse ΔX aqui é a variação de x. Tá? ΔY sobre ΔX seria, então, a fórmula para achar o valor do A. O B, pessoal, ele é o coeficiente linear, né? E ele é o ponto onde a função toca no eixo y, tá? Então, ponto onde a função toca no eixo y. Toca no eixo y. Esse é o valor do B, tá? Por falar em tocar no eixo y, a gente tem também o gráfico da função, que eu expliquei para vocês como é que é, né? Nós sabemos que a função do primeiro grau pode ter dois tipos de gráfico. Ela pode ser crescente, quando A for negativo, né? Aqui, quando A for positivo, né? Quando A é positivo, a função é crescente, certo? E quando A é negativo, aí sim nós temos uma função decrescente. A é negativo, a função faz isso aqui, né? Aí aqui o A é menor que zero, aí a função ela vai ser decrescente. São os dois tipos de função do primeiro grau, crescente ou decrescente, né?
Lembra que eu falei do B? Aquele aqui, ó. Ponto onde a função toca no eixo Y. Aquele aqui, ó. Ponto onde a função toca no eixo Y. Certo? Esse ponto aqui onde a função toca no eixo X, ele não é o valor do A. Ele é a raiz da função. Raiz ou zero da função. Aí você descobre igualando o Y a zero. Você iguala o Y a zero, você descobre a raiz ou zero da função. Tá? Que é o ponto onde a função toca no eixo X. Raiz ou zero da função. Tá bom? Lembra que eu falei do coeficiente angular? Pois é. Se você tiver o ângulo de inclinação da reta, aqui, ó. O A você pode calcular com a fórmula que eu falei, né? Delta Y sobre delta X. Mas se você tiver o ângulo de inclinação, se o exercício te der, isso aqui cai mais quando é geometria analítica, mas pode acontecer em função do primeiro grau também. Você pode calcular o A como sendo a tangente do ângulo de inclinação, tangente alfa, tá? Aí tangente alfa é uma outra forma de você achar o valor do A. Ou você pode achar o A como sendo delta Y dividido por delta X. Lembrando, pessoal, que o tangente de alfa é mais utilizado em geometria analítica, tá? Aqui para nós em função, no primeiro grau, vou usar mais delta y sobre delta x, beleza? Tá, vamos fazer os exercícios então. Vou começar com o exercício que o Pedro me pediu, da página 93. Página 93, exercício 11. Página 93, estou abrindo aqui, você vai abrir também, tá? O exercício 11, aqui, né? Bom, esse exercício aqui ele caiu na UNB. Vamos lá, né? Vou colocar aqui porque tem uma figura que é bem complexa. A figura é essa daqui, ó, né? Quem está com a apostila aberta aí na página 93, essa aqui é a figura, né? O que representam essas letras aqui, né? Representam pontos. Você está vendo aqui, ó, que você tem o eixo X, certo? E você tem também quem aqui? O eixo Y, beleza? Aí essas letras aqui, ó, H, L, J, B, D, F e assim por diante, representam pontos, tá? Desse plano cartesiano, certo? E forma essa figura aqui, que é uma figura aí do exercício, tá? Bom, vamos ler o enunciado então. Na figura acima, extraída do texto Congonhas do Campo, de Robert C. Smith e Marcel Galterotti, um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais x, o, y indica as posições das 12 estátuas dos profetas esculpidas por Aleijadinho, na entrada do santuário Bom Jesus de Matozinhos. As estátuas, identificadas pelas letras de A a L, estão dispostas simetricamente. É importante essa palavra aqui que ele falou, ó. Deixa eu pegar aqui a caneta para a gente poder sublinhar. Estão dispostas simetricamente em relação ao eixo OY. E na figura estão representadas as escadarias e o adro em frente ao santuário. Na tabela a seguir, cada um dos pontos de A a L está associado à estátua de um profeta, e são apresentadas as coordenadas de alguns desses pontos no plano x ou y. Galera, lembra que eu falei aqui, ó, as estátuas estão dispostas, né, simetricamente em relação ao eixo OY, ao eixo Y. O que é isso que o exercício está falando, né? Simetricamente significa o seguinte, olha aqui. Tá vendo aqui, por exemplo, ó, se eu pegar esses dois pontos aqui, o ponto E e o ponto F. Falar que eles estão simetricamente em relação ao eixo Y significa dizer que a distância deles até o eixo Y é a mesma, tá? É isso que ele está falando. Que a distância do ponto E até o eixo Y é a mesma distância do ponto F, por exemplo, até o eixo Y. Isso acontece também com o ponto C e com o ponto D, com o ponto H e com o ponto G, tá? Com o ponto A e com o ponto B, com o K e com o L, com o J e com o I. Tá? Eles são simétricos em relação ao eixo Y, isso aí no exercício foi dado. Aí ele coloca aqui algumas coordenadas, né? O ponto A, por exemplo, corresponde ao profeta Isaías. E ele está nas coordenadas -2 e -3. Então, vamos procurar aqui o ponto A para a gente ver onde é que eu vou marcar esse ponto A, que é do profeta Isaías. Então, o ponto A, coordenadas dele aqui, pessoal, -2 e -3. Onde é que está o ponto A?
Ponto A tá aqui, ó. As coordenadas dele, menos 2, né? Aqui, ó, menos 2. E menos 3. Menos 3 aqui, ó. Certo? Menos 2 e menos 3. Continuando. O ponto B é o profeta Jeremias. Não tem as coordenadas dele aqui, ó. O exercício não deu. Mas dá pra gente descobrir pelo dado que ele falou aqui, ó. Porque os pontos são simétricos em relação ao eixo Y. Então, o ponto B aqui, por exemplo, ó, onde é que vai estar as coordenadas dele aqui? Se ele é simétrico em relação ao eixo Y, se aqui é menos 2, aqui vai ser quanto? 2. E aqui, menos 3. Então, o ponto B, ele tem coordenadas 2, né? E menos 3. Certo? Aí ele vai dando outros pontos aí. O ponto C, profeta Baruque, menos 4 e 0. O ponto D, Ezequiel. O ponto E, Daniel. O ponto F, Oséias, Jonas, Joel, Amós. O ponto J, Naum, né? Eu queria focar aqui, pessoal, nesses dois pontos aqui, ó. No ponto I, né? Que é o profeta Amós. Quais são as coordenadas dele aqui? Menos 10 e menos 1. E no ponto J, que é o profeta Naum, né? Que ele não me deu as coordenadas dele aqui. E é exatamente o que ele está pedindo no exercício, ó. A estátua do profeta Naum está localizada no ponto de coordenadas 10 e 1. Aí ele quer saber se isso é certo ou se é errado. Vamos ver? Bom, ponto I, que é o profeta Amós, aqui, ó, ele está no ponto menos 10 e menos 1, as coordenadas. Vamos procurar o ponto I aqui, ó. O ponto I está bem aqui, ó, nesse lugar aqui, ó. Ponto I. Quais são as coordenadas dele? Menos 10, aqui no X, né? E o Y é menos 1. Aqui no Y, você tem aqui, ó, menos 1. Esse é o ponto I. E eu quero saber as coordenadas do ponto J, que é o ponto simétrico a ele em relação ao eixo Y. O ponto J é simétrico dele em relação ao eixo Y. Se é simétrico, pessoal, se lá no I é menos 10, aqui no J vai ser quanto? 10. E o Y, menos 1. Então, as coordenadas desse ponto J aqui, ó, vão ser 10 e menos 1, certo? Essas são as coordenadas do profeta Naum. 10 e menos 1. E o exercício fala que ele está localizado nas coordenadas 10 e 1, né? Então, esse item aqui está o quê, pessoal? Errado. Tá bom? Então, essa é a resposta dessa questão. Assim, dava até para a gente saber que era errado, né? Porque, olha aqui, o J não está abaixo do eixo X? Se ele está abaixo do eixo X, quer dizer que o Y dele tem que ser negativo, né? Tem que ser um valor negativo. E aqui ele coloca um valor positivo para o Y, né? Então já dá para a gente ver direto que era errado. Mas aí tá a explicação do exercício. Eu espero que vocês tenham entendido. Beleza? Bom, vou ativar os comentários para saber se tem alguma dúvida. Deixa eu colocar aqui nos comentários para saber se tem alguma dúvida aqui. Se vocês estão perguntando alguma coisa e se alguém já pediu outro exercício, né? 11 da página 93, que o Pedro pediu. A Duda pediu a 7 do módulo 9. Tá? Então, módulo 9, questão 7. Vou fazer aqui para você, tá, Duda? E aí, pessoal, alguma pergunta? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? A 3 da 110, tá? Vou marcar aqui também. Então, vamos fazer a questão do módulo 9, a questão 7, tá? Questão 7 do módulo 9. A 1 da 110 também está pedindo aqui para mim, tá? E da 105 a 18. Vou marcar aqui, tá? 105. Galera, se não der tempo de fazer, todos que vocês estão pedindo, vocês podem mandar a dúvida para mim por meu e-mail, tá? No final da aula a gente faz o e-mail. Robert, a tangente é o gradiente mesmo? Não? Robert, depois eu te respondo essa pergunta, tá? Deixa eu ir lá na questão 7 do módulo 9, tá bom? Módulo 9 é o que eu estou aqui, né? Então, questão 7 do módulo 9. Essa questão 7 tá na página 92, tá, galera? Essa questão aqui, ó. Questão 7, página 192. Vou desativar os comentários de novo, tá? Vamos lá, então.
O exercício fala assim: sistema Dom Bosco. Considere a função f de reais em reais, definida por f de x igual a 0,4 se x é racional. Né? Então, ele fala o seguinte: se x for um número racional, o f de x é 0,4. Se x for irracional, o f de x é 0,75. Tá? Aí ele pede para você calcular o valor da expressão f de raiz de 2 mais f de 3/5 dividido por f de π. Beleza? Então vamos calcular cada valor desse aqui separado para a gente saber quanto que dá a soma deles, tá? A soma deles é a divisão por f de π. Então primeiro vamos calcular o f de raiz de 2. Pessoal, raiz de 2 é racional ou irracional? Raiz de 2 é irracional, tá? Esse número aqui, raiz de 2, vou colocar aqui para vocês, ó. Raiz de 2 é irracional. Se ele é irracional, então o valor dele vai ser 0,75, né? Se o número é irracional, o valor é 0,75. Se é racional, 0,4. Então, raiz de 2 é irracional, o valor dele é 0,75. Lembrando que número irracional é um número que não dá para você escrever ele na forma de fração, que é a divisão de 2 inteiros. Raiz de 2 não dá para escrever em forma de fração. Então, por isso que ele é irracional. O próximo que eu vou calcular é o f de 3/5, né? F de 3/5. Pessoal, f de 3/5, o 3/5 aqui, ó, é um número racional, porque ele pode ser escrito em forma de fração. Numerador 3, denominador 5. Então, 3/5 é racional. Beleza? Se 3/5 é racional, então o f de 3/5, ó, quando o número é racional, o f dá 0,4. Então, o valor do f de 3/5 vai ser 0,4. Certo? Não tem que substituir x, não tem que fazer nada. É só colocar. Se o número que estiver dentro do parêntese for irracional, dá 0,75. Se ele for racional, dá 0,4. O último que eu vou calcular é o f de π. Ó, f de π. Π é o número irracional mais famoso que existe, né? Todo mundo sabe que π é um número irracional, né? É o número irracional mais famoso, né? Toda vez que eu pergunto na sala de aula, me dá um exemplo de número irracional, todo mundo fala o π. Né? Π é irracional. Se é irracional, então o f de π vai ser 0,75, pelo que o exercício está falando aí pra gente. Beleza? Então calculei cada f aqui, ó. O f de raiz de 2 deu 0,75. O de 3/5 deu 0,4 e o de π deu 0,75. Agora eu vou fazer o que ele está pedindo no exercício, né? Ele está pedindo para calcular o valor dessa expressão aqui, pessoal, ó. Eu quero calcular isso aqui, ó. Deixa eu só arrumar aqui. Então, eu quero só calcular o f de raiz de 2, né? Mais f de 3/5 dividido pelo f de π. Então, vamos lá. F de raiz de 2, 0,75, que eu tinha calculado anteriormente. O F de 3/5, 0,4, que eu também tinha calculado anteriormente. Sobre o F de π, que é 0,75. Vou fazer essa continha aqui agora. 0,75 mais 0,4, né? 0,75 mais 0,4. Vou fazer a continha aqui. Do lado aqui, ó, 0,75 mais 0,4, 0,40, né? 5, 7, 4, 11, vai dar 1,15, tá? Então, aqui, 1,15, dividido por 0,75. Bom, as alternativas, elas não estão em forma de número decimal, elas estão em forma de fração. Então, eu vou transformar 1,15 e o 0,75 em forma de fração, né? 1,15 dá 115 sobre 100. 0,75, 75 sobre 100. Simplifica o 100, né? O resultado, então, vai ficar 115 por 75. Aí você simplifica o 115 por 75. Bom, dá para simplificar por 5. 115,75 dá para simplificar por 5, né? Quanto que vai dar? 115 dividido por 5, vou fazer a continha aqui, ó.
115 dividido por 5 dá 2, 2 vezes 5, 10 para 11, falta 1. 15 por 5 dá 3, 3, 5, 15 para 15, nada. Então vai dar 23, né? E 75 dividido por 5 vai dar 15. Então, resposta, 23 sobre 15. 23 sobre 15 está na letra E de especial, né? Aqui, ó. Letra E é a resposta do exercício, 23 sobre 15. Beleza? O que você tinha que saber nessa questão para resolver? Você tinha que saber o que era número racional e o que era número irracional, que aí você conseguia resolver a questão, tá? Então já foi a 11 da 93, já foi a questão 7 do módulo 9, que é essa que eu acabei de fazer. Vamos fazer a 110, a exercício 3 da página 110, tá? Beleza? Que é o próximo aqui da lista. Página 110, questão 3. Deixa eu ir lá para a página 110. 110, questão 3. Ô Luísa, essa questão 110, 3 a 110, eu fiz em sala de aula, tá? Depois você dá uma olhadinha no seu caderno, tá bom? Pra gente não fazer exercício repetido. A 1 da 110, deixa eu ver aqui, a 1 da 110 eu acho que eu não fiz, e ela é do Enem, né? Então, vou fazer essa questão 1 da 110. Então, galera, a questão 3 da página 110 já tinha feito em sala. Então, vamos fazer a questão 1, tá? Da página 110. Depois você dá uma olhadinha no seu caderno lá que você vai encontrar, tá bom? Questão 1 da página 110, então, é a que nós vamos fazer aqui agora. Essa eu vou fazer na folha, porque aqui na minha apostila ela já está resolvida. Aí, então, quero resolvê-la com vocês aqui. Página 110, questão 1, tá? Beleza, vou desativar de novo os comentários, tá? Então, página 110, questão 1 aí da apostila de vocês. Vou ler o enunciado aqui, tá? Com vocês. Você deve estar com a apostila aí em mãos e vou resolver aqui com vocês. Talvez até dê para resolver aqui na apostila mesmo. Vamos ver aqui, né? Então tá assim, ó, o enunciado da questão é o seguinte. Um sistema de depreciação linear, estabelecendo que após 10 anos o valor monetário de um bem será zero, é usado nas declarações de imposto de renda de alguns países. O gráfico ilustra essa situação. Você está vendo aqui, né? Após 10 anos, o valor do bem vai ser zero. E aqui é o valor inicial dele, que ele não me deu no exercício. O eixo Y é o valor monetário, dado em dólares, e o eixo X é o tempo dado em anos. Bom, aí ele fala assim, uma pessoa adquiriu dois bens, A e B, pagando 1.200 e 900 dólares, respectivamente. Considerando as informações dadas, após 8 anos, qual será a diferença entre os valores monetários em dólar desses bens, né? Então, beleza. Vamos fazer aqui o exercício. Bom, para resolver esse exercício, vamos fazer aqui dois gráficos aqui, tá? De acordo com o gráfico que está aí na apostila de vocês. O primeiro gráfico vai ser do bem A. Tá? O bem A, o enunciado aí da questão, fala que ele começa com um valor monetário de quanto aí? Fala que começa com 1.200 dólares, né? O A. Então, o gráfico dele é assim, ó. Ele começa com 1.200 dólares aqui, ó. E esse 1.200, ele já é para mim o valor do B, tá? No caso do bem A. E após 10 anos, aqui, ó, o valor monetário dele é quanto aqui? Zero. Então, quer dizer que nessa função aqui, se eu for chamar essa função de YA, né? Y do bem A, ela vai ser igual a AX, né? Mais B. Esse X é o tempo e o Y é o valor do bem. Você está vendo aqui, ó, que o B eu já tenho no exercício, porque eu falei para vocês que o B é o ponto onde a função toca no eixo Y, que é o valor inicial aqui do bem A, que é 1.200. Então, já tem ele no exercício, eu já posso substituir. A função vai ficar YA igual a X mais 1.200. O que está faltando? Descobrir o A, né? Que é a taxa de variação. Como é que a gente faz para descobrir a taxa de variação? Bom, a taxa de variação, posso usar a fórmula que eu ensinei para vocês, né? O A vai ser ΔY dividido por ΔX. Aí você vai olhar quais
são as coordenadas dos pontos que você tem. Por exemplo, esse ponto aqui, quais são as coordenadas dele? Vou puxar uma setinha e vou colocar aqui um pouquinho embaixo, tá? Em coordenadas, esse ponto está em cima do eixo y, então o x dele é 0. E o y dele, 1.200. Então, as coordenadas 0 e 1.200. Esse ponto aqui, quais são as coordenadas dele? O x é 10 e o y é 0. Então, 10 e 0 são as coordenadas desse segundo ponto. Aí eu vou usar essas coordenadas para achar o A. Então, olha só. Delta y. Y final menos y inicial. Vamos considerar que o ponto final é esse aqui. Então, y final é 0, né? Menos o y inicial, que é 1.200. Então, 0 menos 1.200. Sobre x final, que é 10, né? Menos x inicial, que é 0. Então, o A vai ficar menos 1.200 dividido por 10, né? Que vai dar quanto aqui? Menos 120. Galera, esse A, você poderia também pensar assim, para descobrir o valor dele. Ele não é a taxa de variação? Em 10 anos, aqui ó, o bem não vai sair de 1.200 e ir até 0? Então quer dizer que se em 10 anos ele desvaloriza $1.200, em um ano ele vai desvalorizar quanto? 1.200 dividido por 10, que vai dar 120. Aí é só você lembrar o seguinte, como a função é decrescente, esse 120 tem que ser negativo, a taxa de variação vai ser menos 120. É uma outra forma de você pensar também no exercício, né? Mas beleza, tá aí calculado o valor do A. Então a função fica assim, ó, YA, que é igual a menos 120 vezes x mais 1.200. Essa então seria a função da depreciação do bem A, certo? Agora vamos fazer do B. O B, pessoal, o valor inicial dele aqui, vou colocar aqui outro gráfico aqui para vocês, tá? O bem B, ele sofre a mesma depreciação, né? Bem B. Só que o valor inicial dele é diferente. O valor inicial dele é 900 dólares. Então aqui, ó, o valor inicial dele aqui é 900 dólares. E aqui, ele chega a 0 após 10 anos. Praticamente a mesma coisa que eu fiz para descobrir o bem A, né? Só vai mudar aqui que o valor inicial é 900 e também vai mudar o valor do A nessa função, né? Então aqui, ó, YB vai ficar, vou chamar aqui de A1 vezes x mais B1. Aí o que é o B1? Ponto onde a função toca no eixo Y. Nesse caso aqui é 900, tá? Então vai ficar assim, ó, YB vai ser A1 vezes x mais 900. Que é o valor do B1. Vamos descobrir o valor do A1. Para descobrir o valor do A1, eu vou fazer aqui, ó. A1 vai ser delta y, variação do y, dividido por delta x, variação do x. Certo? Então, vamos usar as coordenadas aqui dos pontos, ó. Esse ponto aqui, as coordenadas é 0, que é o x, né? E 900, que é o valor do y. E as coordenadas daqui, 10 e 0. Então, vai ficar y final 0, menos inicial 900, y inicial 900, x final 10, né? Menos x inicial, que é 0. Então, vai ficar menos 900 sobre 10, que vai dar menos 90. Esse é o valor do A1, que é a desvalorização do bem por ano, né? Então, a função YB, ela vai ficar assim, ó, A1, que eu acabei de descobrir, menos 90, x mais 900. Esse aqui é o valor do YB, tá? Certo? Aí ele quer saber, no exercício, após 8 anos, qual será a diferença entre os valores monetários em dólar desses dois bens? Após 8 anos. Então, após 8 anos, o que você pode fazer? Você calcula o valor de cada um deles após 8 anos. Então, você vai substituir o x por 8. Né? Se você substituir o x por 8, você vai ter o seguinte, ó. O YA vai ficar menos 120 vezes 8 mais 1.200. Galera, menos 120 vezes 8 vai dar menos 960, né? Mais 1.200,
Então, o valor do bem A vai ser 240 dólares. O bem B, após 8 anos, o YB, vai ser menos 90 vezes 8, né? Mais 900. Menos 90 vezes 8 dá menos 720, certo? Mais 900. Menos 720 mais 900 vai dar 180, ok? Como ele quer a diferença, é só você diminuir. Então, a resposta, né, vai ser 240, né, menos 180. Então, após 8 anos, a diferença de preço dos dois vai ser de R$60, é a resposta. R$60, letra B de basquete, é a resposta aí do exercício, tá? Só uma observação aqui que eu queria falar com vocês, ó. Se você perceber uma coisa nesse exercício, né, é interessante, porque você poderia matar o exercício de uma forma bem rápida, né? Olha só, o bem A, ele desvaloriza R$1.200 em 10 anos, certo? Isso dá uma taxa de R$120 por ano. Quer dizer que em 8 anos, né, quanto que ele vai desvalorizar? 8 vezes 120, 960. É o que eles valorizam. Então, o preço dele após 8 anos, que eu vou chamar de PA, vai ser 1.200 menos 960, dá 240. Certo? O B, ele desvaloriza 900 dólares, né? Que é o preço dele, em 10 anos. Quer dizer que ele vai desvalorizar 90 dólares por ano. Em 8 anos, né? Quanto que ele vai desvalorizar? 90, 8 vezes 90, que dá 720. Certo? Aí qual vai ser o preço dele após 8 anos? PB vai ser 900, né? Menos 720, que dá 180. Aí ele quer a diferença, é só fazer 240 menos 180. Né? 240 menos 180, quanto vai dar? 60 dólares seria a resposta. Tá? Dá para fazer assim também, uma forma mais rápida, né? Mas, volto a dizer, para você fazer assim, você tem que ter uma concentração muito grande e saber muito bem a teoria de função, né? Principalmente função do primeiro grau. Tá bom? Beleza. Esse foi o exercício 1 da página 110. Tá? Vou ativar os comentários aqui para ver se alguém está falando alguma coisa, se tem alguma dúvida, né? Para a gente continuar. É isso aí. Amandinha 1421. Bom dia, Amandinha. Tá entrando agora, né? Tudo bem? Então, galera, esse foi o exercício 1 da página 110. Vamos fazer o 18 da página 105, que foi pedido aqui também. E se der tempo, o 17 da 115, tá? 17 da página 115. Vamos ver se dá tempo. Espero que dê, tá? Guto Silva, bom dia também. Então, 19 da página 125. Deixa eu localizar aqui no livro, tá? Página 105. Primeira questão, 18 da página 105. 105, questão 18. Beleza, achei aqui a questão, tá? Então, página 105, questão 18, tá aqui, ó. Vou desativar de novo, tá, galera? Então tá assim, ó. Alguns truques entre o peixe e a balança para ludibriar o consumidor. Um deles, feito em balanças antigas com 2 pratos. O peso de 500 gramas é oco, pesando na realidade 300 gramas. Uma balança de 2 pratos é usada para medir 2,5 kg de peixe. Da seguinte forma, em um prato está o peixe, no outro o peso. De 2 quilos
mais um peso... desculpa, gente, eu li errado. Uma balança de 2 pratos é usada para medir 2,5 kg de peixe. Da seguinte forma: em um prato está o peixe, no outro um peso de 2 kg, mais um peso de 500 gramas. O peixe contém em suas vísceras um pedaço de chumbo de 200 gramas. O peso de 500 gramas, por ser oco, tem na verdade 300. Se 1 quilo desse peixe custa 12,60, o consumidor pagará na realidade o preço de... né? Ele só fala do peso de 500 gramas, que é oco. De 2 quilos eu acredito que não seja oco, né? Então, na verdade, a pessoa vai estar num prato da balança, né? Ela tem lá, num prato da balança, de novo caiu, desculpa, gente. Num prato aqui da balança, ela vai ter um peso de 500 gramas, né? Só que o exercício fala que esse peso aqui de 500 gramas, ele na verdade, como ele é oco, né? Ele corresponde a 300 gramas, tá? Então não é 500 gramas, é 300. E ele está num prato da balança, junto com um peso de 2,5 kg. Então é o seguinte, nós temos aqui, ó, de um lado, nós temos aqui um peso de 2 quilos e um peso de 300 gramas, né? Que era para ser 500, mas na verdade é 300. Então, no caso aqui, ó, você tem de um lado da balança, vamos colocar aqui 2,3 quilogramas, tá? Do outro lado da balança, eles colocaram um peixe que contém em suas vísceras um pedaço de chumbo de 200 gramas, né? Então quer dizer que o peixe está 200 gramas mais pesado, vamos dizer assim, né? Se 1 quilo desse peixe custa 12,60, o consumidor pagará na realidade um preço de quantos reais por quilo? Olha aqui, no caso aqui, pessoal, do outro lado da balança, né? O peixe, ele era para pesar 2,5 kg, né? Só que como no peso da balança tem essa diferença, então na verdade o peixe vai estar pesando 2,3 kg, 2,3 kg. Só que eu ainda tenho que descontar um pedaço de chumbo que está dentro do peixe. Esse pedaço de chumbo pesa 200 gramas. Então, na verdade, o peso que vai estar aqui, ó, ele seria o peso do peixe, né? Do outro lado da balança vai estar o peixe. O peso do peixe, ele seria os 2,5 que ele deveria pesar, menos as 200 gramas do peso oco, que tem 200 gramas a menos, menos as 200 gramas de chumbo, que estão colocadas dentro do peso. Então, você vai diminuir 2,5 de 0,4, que é 0,2 mais 0,2. Então, na verdade, o peixe que a pessoa está levando, ele não tem 2,5 kg, ele tem 2,1 kg, né? E essa pessoa, ela está pagando aqui 12,60 por quilo, né? Que o exercício está falando. Então, beleza, 12,60 por quilo, certo? Então, ele levou 2,1 kg, achando que era 2,5 kg, e está pagando R$12,60 por quilo. Então, aqui no caso, ele pagou nesses 2,1, né? Quanto que ele pagou aqui na verdade? Ele pagou nos 2,1 quilos de peixe, ele pagou por 2,5, por 2,5 kg, então ele pagou 2,5 vezes 12,60, né? Foi o preço que ele pagou. Então quer dizer que em 2,1 quilos, ele pagou 2,5 vezes 12,60, vou fazer a continha aqui para vocês, ó. 12,60, né? Vezes 2,5. Vou fazer a continha aqui. 5 vezes 6, 30. Vão 3. 5 vezes 2, 10 e 3, 13. Vai 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. 5 vezes 6, 30. Vão 3. 5 vezes 2, 10 e 3, 13. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Tá certo. 2 vezes 6, 12. Vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 2 vezes 1, 2. Então aqui 0. 3 e 2, 5. 6 e 5, 11. Vai 1. Aqui duas casas decimais. Ele pagou R$ 31,50. Então, nesses 2,5 kg, 2,1 kg que ele está levando, ele pagou R$ 31,50. 31,5. Beleza? Aí eu quero saber qual é o valor de 1 quilo.
que é o preço real que ele está pagando. Aí esse 1 kg é X. Só resolver essa regra de 3 aqui, ó. Multiplicando cruzado, nós vamos ter 2,1, né, vezes X é igual a 31,5. Aí o X nesse caso aqui vai ser 31,5 dividido por 2,1. Aí vamos fazer essa continha, né? 31,5, vou fazer aqui embaixo, dividido por 2,1. As casas decimais já são iguais, pode cortar a vírgula e dividir. 31 por 21 vai caber 1. 1 vezes 21 dá 21, para 31 falta 10, desce o 5. 105 por 21 vai dar 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Então, sobra nada. Então, ele está pagando quantos reais aqui por quilo? Ele está pagando, na verdade, 15 reais por quilo. Beleza? 15 reais por quilo. Alternativa, letra B de Bosque. Só recapitulando, o que eu fiz? Peguei os 2,5, que é o que ele deveria estar levando, descontei 0,4. Por quê? Das 200 gramas do peso, que está mais leve, e das 200 gramas de chumbo que tem dentro do peixe. Então, ele está levando, na verdade, 2,1 quilos. Esses 2,1 quilos, ele pagou quantos reais? Ele pagou como se fosse 2,5 kg, vezes 12,60, que é o preço do quilo. Então, ele pagou 31,50. Aí eu fiz a regra de 3 para descobrir quanto que ele está pagando, na verdade, por 1 quilo. Descobri 15 reais. Beleza? Então, é isso aí o exercício. Tá? Vou ativar de novo os comentários e dizer para vocês que, infelizmente, nosso tempo está estourado, né, galera? Estou aqui, já passei, já está quase na hora da outra live e eu estou aqui ainda. Então, nessa live de hoje, acho que eu não vou conseguir fazer mais nenhum exercício, não. Tá bom? Deixa eu virar aqui a câmera pra gente se despedir. Então, gente, é isso aí, né? Foi lindo, foi maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado, né? E dizer que nós vamos nos ver essa semana novamente, tá? Matheus, valeu Fabão, valeu Matheus. E é isso aí, galera, ó. Estudem bastante, não percam o foco, tá? Eu tô morrendo de saudade, tava falando pros meninos do primeiro ano na live que eu tô com muita vontade de trabalhar de novo, né? De estar em sala de aula com vocês, né? Mas infelizmente não é possível. Vamos torcer, né? Pedir a Deus para que passe logo essa fase difícil que a gente está vivendo e esperar para a gente se reencontrar na sala de aula, né? No mais, pessoal, deixo um abraço aí a todos e desejo aí que vocês estudem bastante, tá? Façam a parte de vocês, resolvam os exercícios da apostila, tá bom? E nós nos veremos aí durante a semana. Essa semana vai ter uma surpresa para vocês, tá bom? Um beijão para todo mundo aí, fiquem com Deus e até a nossa próxima live, tá bom? Beijão, galera. Fui. Tchau, tchau.